Olá para você que nos assiste ou nos ouve. Hoje é o segundo episódio do Praticar Conecta, o programa que conecta o mundo acadêmico ao mundo do trabalho. Para você, estudante de engenharia, engenheiro ou alguém que simplesmente tem curiosidade sobre a trajetória de alguns dos nossos engenheiros. E deu no Correio Brasiliense, engenheiro mineiro conquista prêmio de melhor tese de doutorado do mundo. Deu também no G1, engenheiro da UFMG recebe prêmio de melhor tese do mundo sobre economia de energia. Hoje eu estou aqui com o meu colega, o professor Leandro Freitas, que vai me ajudar nessa entrevista. E a entrevista é com o Oscar, vai para Alan Cupertino. Fala, Alan. E aí, pessoal, tudo bem? Grande prazer estar aqui com vocês aí do Praticar. Prazer enorme poder estar aqui participando desse projeto e estar aqui entre amigos, né? Grande Reginaldo aí, Leandro. Muito obrigado, Alan. Vamos iniciar então falando um pouco da trajetória. Alan veio de Coimbra. Alan, como é que foi esse caminho aí, saindo de Coimbra? Acho que tem Viçosa no meio do caminho, até chegar em Belo Horizonte. Conta um pouquinho da trajetória aí. Com certeza. Acho que primeiro é bom deixar claro que Coimbra não tem nada a ver com Portugal, né? Coimbra é uma pequena cidadezinha ali da zona da Mata Norte de Minas Gerais, né? A gente está ali a 20 minutos ali de Viçosa, né? Então fui criado lá, fui criado em sítio, em Coimbra, morei em sítio até os 16 anos, né? E quando finalizei meu ensino médio, né, resolvi fazer engenharia elétrica, acredito que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E prestei vestibular para Viçosa. Na época não prestei para outras instituições, porque minha mãe me achava muito novo e por isso quis que eu ficasse mais perto de casa. E, bem, comecei a fazer engenharia em Viçosa, terminei lá em 2013, né? E como na época não tinha oportunidade lá em Viçosa para fazer o mestrado, e eu tinha decidido que era algo que eu queria para minha carreira, eu vim para Belo Horizonte nessa aventura, né? De fazer o mestrado em engenharia elétrica, e depois que vim para BH, continuei, né? E aqui estou ainda. É isso aí. Alan, antes, né, voltando um pouquinho antes do mestrado, como é que você decide fazer engenharia e por que engenharia elétrica? Rapaz, essa é uma pergunta muito boa, né? Na verdade, desde a minha infância, assim, eu sempre mudei bastante, assim, o que eu gostaria de ser, né? Acho que o ponto decisivo foi uma amostra de cursos que eu tive a oportunidade de acompanhar em Viçosa, né? Então, gostei bastante, assim, do... Eu já gostava bastante de matemática e física, né? Também gostava muito de química, então eu tinha um pouco de dúvida, né? Se eu queria fazer engenharia ou se eu queria fazer um curso mais, assim, de ciências básicas, né? Mas eu acabei me interessando mais, né, pela engenharia por questões da aplicação, né? Eu até brinco que seria mais fácil de explicar para os meus pais o que que eu faria, né, ao invés de se eu estivesse trabalhando com física ou matemática. Só que no final das contas eu descobri que isso não é verdade e muitas vezes eu não consigo explicar para os meus pais o que que eu faço. Daqui a pouco você vai ter que explicar para o nosso ouvinte aqui o que você faz. Então, vai se preparando aí. Beleza. Alan, aqui no nosso campus, eu costumo falar para os estudantes o seguinte, que a minha dica principal para fazer engenharia é não desiste não que dá. Na verdade, não é incentivo de fazer de qualquer maneira, ir até o final por ir até o final. Mas é porque quando você decide ir até o final e passa por toda aquela trajetória de fazer a prova, de estudar para a prova, de fazer o trabalho, de errar várias vezes, no final a tendência é que você saia acertando um pouco mais. Então eu já falo para os alunos, faz uma camisa, não desiste não que dá, carrega até o final do curso. Você teria alguma dica? O que você diria para o estudante de Olha, engenharia? eu acho que a primeira dica, de fato, é a persistência. Eu acho que o curso de engenharia ele é um curso que ele é bastante complexo, né? Muitas vezes ele é muito amplo. Às vezes você decide a área que você quer seguir antes de chegar no final do curso, e aí você tem que lidar com conteúdos, às vezes, que você não está afim, né? Ou que não é, de fato, o que você espera para a sua carreira, né? Então, eu acho que a primeira virtude é essa, né? Ser paciente e persistente, né? Mas acho que mais importante do que tão importante quanto isso, né, é você tentar se encontrar, né? Você tentar encontrar algo ali que realmente te desperta o interesse, né? E que de fato você vai querer trabalhar com aquilo sem de fato se sentir obrigado ou sentir que de fato você está trabalhando, né?
Então, eu acho que se encontrar também é bem importante. Em algum momento eu me encontrei, né? Mas o começo é sempre frustrante, passei por muitas frustrações, né? Principalmente no ciclo básico do curso. Então, acho que é persistência e se você conseguir se encontrar, encontrar algo que realmente faça sentido ali para você, eu acho que é o que você tem que perseguir no curso. E por falar em trabalho, já teve alguma experiência fora da engenharia, alguma coisa que você tenha feito antes mesmo, talvez, da graduação? Já trabalhou no comércio, agricultura, indústria? O que você fez aí? Muito bom. Olha, desde criança, né, eu ajudo meu pai no sítio, né? Então, meu pai sempre incentivava, né? Sempre me incentivou muito a estudar, mas sempre teve claro na mente dele que além disso eu tinha que ter alguma outra ocupação, né? Então, sempre ajudei ele muito no sítio, né? Meu pai, no caso, ele tirava leite lá em Coimbra na época, então ajudava, né? Aprendi a fazer muita coisa no sítio, né? E sempre ajudei ele bastante nesse ponto, né? E numa certa fase da minha vida, depois dos 16 anos, meus pais acabaram mudando do sítio, porque meu irmão tinha umas certas alergias, problemas de saúde respiratórios, né? E como assim o curral e tudo era muito próximo da casa, era ruim para eu ficar no sítio. Né? Quando a gente mudou, né? Aí eu fui para Coimbra, comecei a me dedicar mais aos estudos. Na época eu estava fazendo cursinho para vestibular, né? E aí eu comecei a dar aula particular. Então, lá com meus 15, 16 anos ali, eu já comecei a dar aulas particulares, né? Na época eu dava aula particular de matemática, de física, química e biologia, mas hoje eu brinco que não tem condição de falar nada de biologia mais. O tempo passa e a gente esquece, né? E aí eu comecei a dar aulas particulares, até por incentivo de um servidor lá de Coimbra, lá, que ele trabalhava na biblioteca, e ele sugeriu, poxa, você sempre está aqui estudando, sempre está aí ajudando o pessoal, por que você não dá aula particular? E aí eu falei, por que eu não dou aula particular? E aí foi uma das minhas experiências, e isso aí eu acabei levando por bastante tempo, né? Até mesmo depois que eu terminei a engenharia, eu ainda cheguei a trabalhar um pouco com aulas particulares. Olha que legal. Fala, Leandro. O- Opa, deixa eu falar aqui, Leandro falando. Ô Alan, só queria um detalhe um pouco mais, assim, de quando você se encontrou na engenharia, né? Porque, assim, você teve essa experiência antes, assim, né, de trabalhar com ensino, com aulas, etc. Mas e na engenharia elétrica, assim, que engenharia elétrica, o pessoal acha que se encontra na engenharia elétrica, mas você falar engenharia elétrica é um troço amplo pra caramba, né? Para Com quem não entrou no certeza. curso ainda, está pensando em entrar, né? É um curso, assim, que te dá vários ramos, assim, que você pode seguir. Hoje você trabalha com eletrônica de potência, né? Quando que você achou? Esse clique aí foi durante a graduação? Como é que foi? Foi um professor Foi específico? sim. Foi Projeto? mais ou menos o seguinte, né? Quando eu comecei a engenharia, né, geralmente é aquela enxurrada de conteúdos que a gente às vezes se perde, né? Eu sempre gostei muito de matemática e física, né? Eu tenho até os livrinhos do Paulo Boulos que eu estudei lá, tenho todos eles com muito carinho na minha biblioteca hoje, né? Mas, né, a gente está interessado em aplicação, né? Uma primeira experiência que eu tive foi primeiro com monitoria. Então, primeiro eu fui monitor de física 3, né, de eletromagnetismo. E querendo ou não, está um pouco mais próximo da nossa área, né? Então, essa foi uma experiência que eu tive, que eu me interessei um pouco por essa área de eletromagnetismo, mas foi quando eu estava no meu quarto período que eu comecei a tentar me encontrar nos grupos, né, que a gente tinha dentro lá em Viçosa. Basicamente, lá em Viçosa, tinham três opções na época, né? Tinha uma parte mais assim de engenharia biomédica, que é bem forte lá hoje, né? Que era com o professor Bonato lá. Tinha uma parte de robótica, automação, equipes de competição, né? E tinha o GCEP, que estava começando, né? Então, que era um grupo mais para trabalhar com energias renováveis, sabe? E como eu já tinha, assim, um certo viés assim agrícola, né, de ter crescido na fazenda e tudo mais, né, eu enxergo que essa questão das energias renováveis, né, principalmente a fotovoltaica, tem muita aplicação nesse tipo de mercado, né, seja para bombeamento de água, eletrificação de cerca, né. Então, basicamente, eu me deu o clique, né, falei, poxa, interessante, isso aí é algo que tem tanta aplicação assim na minha realidade, vou tentar caminhar para essa direção, né.
Então, Aí, só para esclarecer, aí esses grupos aí são grupos de pesquisa de dentro da universidade, que aí tinha um grupo de professores que captavam alunos ali para fazer projetos e tudo. Aí exatamente, você entrou no exatamente. contexto de um projeto? Ou você Isso, chegou foi no lá? contexto de um projeto, a gente participou. Eu comecei de estagiário do laboratório, então, tipo assim, comecei apertando parafuso, instalando tomada no laboratório, computador, né? Aí depois a gente participou de um projeto de extensão, tinha um centro lá da UFV que chamava Centro de Tecnologias Alternativas, CTA. E aí eles fizeram um projeto de extensão tanto de eletrificação de cercas quanto de bombeamento de água, né? E aí eu tive a oportunidade de participar da equipe, desses projetos, né? E aí eu me encontrei, eu senti que eu estava fazendo algo que eu gostava, algo que eu senti vontade de aprender. Era um mercado que estava começando ainda no Brasil, né? Hoje a gente vê o potencial dele. E falei, poxa, eu quero trabalhar nessa área, eu quero me tornar especialista nessa área. E aí, todas as decisões que eu tomei depois na minha carreira, elas caminharam nessa direção, né? Esse foi o começo, eu diria, assim. Muito Legal. legal. Ô, Alan, a gente que é professor não consegue falar de engenharia sem discutir também um pouquinho de currículo da engenharia, né? Eu pensei em fazer um quadro que seria alguma coisa assim, para qual disciplina você tira o chapéu, mas fazendo uma revisão de literatura, eu vi que já tinha isso já na outros programas de televisão aí com isso já. Então é o Legal. seguinte, para qual disciplina Teria que citar, né? teria que citar? Então é o seguinte, cara, me cita aí 2 ou 3 disciplinas, né? Que eu não vou falar que você tira o chapéu, mas que mudaram a sua forma de ver engenharia, ou que você acha que agregaram bastante na sua formação, que são os destaques para você. Uhum. E também tentar achar umas 2 ou 3 aí que você fala, cara, essa eu tiraria do currículo de engenharia, porque de alguma maneira acho que contribuiu menos, ou pode ser substituído por alguma coisa mais atual, tá bom? Fala aí. Tá. Bem, vou tentar elencar aqui as disciplinas aí, né? Mas sem tirar o chapéu, né? Então, acho que disciplinas que contribuíram muito, assim, para a minha formação, né? Eu acho que é importante também dizer que eu acho que essa visão depende um pouco do viés que a gente seguiu, né? Total. Então, para o meu viés de eletrônica de potência, aplicação para renováveis e tudo mais, fez total diferença para mim fazer uma disciplina da área de fontes renováveis de energia, que é algo que muitos currículos de engenharia ainda não têm. Então, eu acho que é algo que fez total diferença para mim, né? Não, peraí, vou ter que interromper aqui. Ô, Reginaldo, você Hum. chamou esse cara aqui, você combinou, né, bicho? Porque o Reginaldo dá uma optativa aqui de energias renováveis, né? Oh, Eu tô que achando que coisa vocês combinaram essa maravilhosa! pauta aí antes. Que coisa maravilhosa! É. Inclusive, teve até uma aderência aí que no novo PPC da Engenharia Elétrica eu também fiz algumas propostas de disciplinas aqui no Cefet, né? Da área de renováveis, porque, cara, é um mercado que a realidade fez total diferença na minha formação, né? Para mim que atuo nessa área, né? Viçosa tem um viés muito forte de máquinas elétricas também, então os conteúdos de máquinas elétricas foram conteúdos que fizeram bastante diferença para mim, né? Hoje aqui eu ministro aulas nessa linha também, né, de máquinas elétricas, né? E é um conteúdo que, querendo ou não, ele tem uma certa complexidade, traz um pouquinho daquele eletromagnetismo que eu me apaixonei ali no começo do curso, então é algo que fez bastante diferença para mim também, né? E eu acredito que uma terceira disciplina que fez diferença para mim foi a eletrônica de potência, né? Eu fiz com o professor André, lá em Viçosa, também foi uma disciplina muito boa, então, assim, fez muita diferença para mim, que atuo hoje nesse mercado de fonte de energia renovável, fotovoltaica e eólica, né? Conteúdos, assim, que não fizeram muito sentido para mim, tá? Então, assim, na grade de engenharia que eu fiz, tinha termodinâmica e fenômeno de transporte. E Física 2. Então, para mim, era uma incoerência, porque, de fato, você via o mesmo princípio 3 vezes, muitas vezes, no curso. Né? Então, eu senti que teve... Eu sei que tem aquela ideia do aprendizado, que muitas vezes ele é feito em camadas, né? Então, é tipo uma cebola, né? É tipo camadas, e às vezes você chora, né? Por causa da disciplina. Uma excelente Mas analogia. eu sinto que isso aí teve uma repetiu muito ao longo do curso e, querendo ou não, né, eu acredito que um conteúdo só já seria o suficiente para a gente poder aprender o que seria necessário ali, né?
Então foi mais essa disciplina, esse conjunto de disciplinas, essas 3 repetidas, eu senti que ficou algo muito repetitivo dentro do curso, que acredito que é algo que eles já até resolveram atualmente, né? Então, eu acho que a gente tentar talvez deixar os cursos mais objetivos é um desafio que nós temos, né? Muitas vezes, né? Quando a gente planeja um curso desse, né? Mas é algo que talvez é uma tendência pensando nesses cursos de engenharia ficando cada vez mais enxutos, né? Ou até com áreas específicas, né? Então acho que são questões aí que permeiam esse tópico. E assim, eu não fiz elétrica não, na verdade eu fiz controle de automação, mas se não me engano, o pessoal que eu conheço de elétrica, todo mundo fala de eletromag e é aquele assunto ali do curso que é o chefão do curso, né? Você não era visto como meio que o ET, não? O ET, aquele cara que gosta daquele troço mais Cara, ardiloso do curso? assim, foi uma motivação, assim, meio que forçada, sabe? O que acontece? Eu era da turma de 2009, né? Então sempre tem uma história relacionada também tem um contexto ali. E o pessoal de 2008, né? Que era os meus veteranos diretos, né? Um monte de gente meio que acabou atrasando o curso, né? Por causa de pré-requisitos, né? Na época lá em Viçosa era o seguinte: se você reprovasse numa física, você atrasava 1 ano o curso. Olha que absurdo. Então, meio que você não poderia reprovar em nenhuma física, senão você ia formar com 6 anos e não com 5. Né? E querendo ou não, o pessoal de 2008, que era a turma antes, sofreram muito com esses conteúdos. Né? Então, assim, já no trote eles já colocaram pilha na gente para já ficar esperto quanto a isso. Né? E quando eu comecei a fazer, então eu já entrei assim, focado, né, que seria um desafio que eu teria que vencer. E talvez por isso, né, eu comecei a encarar o desafio e eu gostei. Então eu acabei assim ficando assim fã desse conteúdo, tanto que eu virei monitor depois, né? Mas a maioria dos meus colegas, de fato, a gente gostava de estudar sempre junto, mas eles falavam que eu era maluco de estar fazendo isso aí, porque realmente eu não estava na média ali dos alunos de engenharia que de fato não gostam de eletromag. Não, e só para sublinhar isso aí que você falou, é importante, né, cara? Você conhecer o curso que você está fazendo, né? Para você Sim. escolher aquelas matérias, aqueles conteúdos ali estratégicos para você se dedicar um pouco mais, às vezes um pouco menos, né? Mas legal, muito legal. E às vezes a gente seleciona o curso, né? Quando a gente pensa no contexto da gente de selecionar o curso, a gente muitas vezes não tem essa informação, né? Então, às vezes é algo que. Uma dica também importante para quem quer fazer engenharia, eu acho que informação é tudo, né? Porque, querendo ou não, é uma decisão de longo prazo, né? 5 anos eu considero que é longo Sim. prazo. Né? Então, aquele ouvinte aí que está nos primeiros períodos iniciais aí, converse com seu veterano, né? Com a turma do Exatamente. curso aí e obtenha experiências aí, que é importante, né? É Exatamente. isso aí. Alan, vamos dar um salto aqui agora, saindo da graduação, vamos direto para o doutorado, né? E sabendo que você fez doutorado sanduíche na Dinamarca. Explica para quem não sabe. Doutorado sanduíche, você estuda e faz sanduíche na Dinamarca? O que você fez lá? Conta pra Você gente. faz sanduíche no Brasil e na Dinamarca, né? Bem, o doutorado de sanduíche é uma expressão bem engraçada, né? Porque, na verdade, você fica no Brasil, né? Depois você vai para fora do Brasil e depois você volta, né? Daí o sanduíche. Mas eu gosto bastante de sanduíche, então foi muito boa essa experiência aí. E conta pra gente a parte do que você fazia na Dinamarca, como é que era a experiência lá com os pesquisadores estrangeiros, né? E, enfim, dá uma ideia geral pra gente. Basicamente, quando eu cheguei, eu decidi ir para Dinamarca antes, e foi um negócio interessante que eu decidi antes mesmo de fazer o doutorado. Na verdade, tinha um colega meu o colega vai ser meu padrinho de casamento, sou padrinho de casamento dele, foi meu orientador de graduação, que é o Everton, né? Basicamente, ele tinha ido para lá, e aí eu combinei com ele de fazer uma visita para ele. Então, eu fui em 2015 para poder conhecer a universidade e talvez fazer meu doutorado todo lá. Então, meu plano inicial era fazer o doutorado todo fora do país. Aí eu cheguei, visitei, fiquei 1 mês lá, vi mais ou menos os tópicos que eles estavam trabalhando. Falei, poxa, isso é um tópico que me interessa. Tenho vontade de fazer tese nessa direção.
Contudo, eu já estava trabalhando no Cefet e para eu conseguir afastamento total, para poder fazer o doutorado fora, eu tinha que primeiro vencer o estágio probatório. E aí eu pensando, falei, eu vou tentar começar vou começar o doutorado no Brasil, e aí eu mudo o plano para fazer só um doutorado de sanduíche. Então esse foi mais ou menos o caminho, né? As restrições da vida acabaram levando ao doutorado de sanduíche. E aí eu fui para lá então em 2018, né? Mas já conhecia a cidade, né? Já conhecia a cidade no inverno, que é importante, eu já fui no inverno para pegar o pior, né? A grande questão lá é que lá tem muito recurso. Então, tipo assim, vem pesquisadores de várias partes do mundo para poderem desenvolver trabalhos lá, seja dessa forma, né, que seja só o sanduíche, lá eles chamam de guest, né, como se fosse convidado lá, ou seja, para você fazer o doutorado como um todo, né. No grupo de pesquisa que eu estava trabalhando, tinham basicamente uns 80% eram chineses, né? Mas tinha pesquisadores também da Índia, da Alemanha que estavam lá desenvolvendo, né? Lá eles têm uma interação muito forte com a indústria, né? Então, por exemplo, metade do tempo que eu fiquei lá, eu fiquei trabalhando num projeto com a ABB, de desenvolvimento de um equipamento para suporte às redes elétricas, né? Então, foi muito legal a experiência, porque eu ainda não tinha, de fato, né, desenvolvido um projeto tão grande assim com indústrias aqui, né, enquanto eu estava aqui no Brasil. A gente chegou a fazer algumas coisas de pesquisa e desenvolvimento, mas não daquele porte, né? Então, foi uma experiência bem legal para mim nesse sentido, né, de entender como que eles fazem pesquisa com a indústria e por que é tão mais fácil lá do que às vezes aqui no Brasil, né? E você chegou a alguma conclusão, cara? Por que lá é tão mais fácil do que aqui no Brasil, essa interação com a indústria, a academia? Eu estou ansioso por essa resposta. Cara, eu ainda busco, né, todas essas respostas aí, né? Mas uma coisa, as coisas que eu percebi, as minhas impressões, primeiro é que o processo lá, ele é muito simples e claro. Exemplo, lá para eles é muito tranquilo fazer um contrato e ceder propriedade intelectual. Aqui no Brasil não é tão simples, porque muitas vezes algumas das universidades elas não abrem mão da propriedade intelectual, né? Então isso eventualmente já gera uma certa questão. Outra coisa é que lá da submissão do projeto até uma assinatura, às vezes eles gastam um mês. E às vezes aqui no Brasil a gente tem tantas restrições, né, dessa cooperação que às vezes só no jurídico da universidade fica um mês, né? Então, tem essa questão, primeiro, da burocratização, né? Mas também tem uma questão que eu acho que é cultural. Então, lá eles têm uma cultura, né? Eu até brinco, né? Talvez isso é culpa um pouco nossa também, de nós professores, né? De não incentivar nossos alunos, às vezes, né? Fazer uma meia-culpa, né? De interagir mais com a gente, né, ou manter o vínculo com a universidade do ponto de vista de vem dar um treinamento, traz a sua empresa aqui para a gente conhecer, né? Então, eu sinto que lá eles tentam fazer lá eles têm o AAU Day, que meio que vem as empresas, as startups que foram desenvolvidas para poder apresentar tudo, fazer interações e projetos, né? E, por fim, a massa de investimentos para pesquisa que eles têm lá é uma coisa descomunal. Descomunal. É muito comum você ter projetos de pesquisa lá de 30 milhões, né? Enquanto a gente chega aqui é um pouco mais difícil, porque esses são os P&Ds maiores, né? Que são em números bem limitados. Então, assim, eu não tenho uma resposta por que funciona ou não, mas existem esses indícios, né? Se eu aprendi alguma coisa, então a gente poderia resumir em um processo que é mais burocrático aqui, uma questão cultural e uma questão de investimento também, né? Acho que seria uma soma ali suficiente para a gente entender. Eu acho que são as três questões, né? Uma coisa que eu percebi também, né, eu queria deixar registrado, é que eu senti que os professores lá, os professores pesquisadores lá, né, porque lá eles também têm essa distinção, né? Meio que tem os professores dedicados a ministrar aulas, né? Então ele é o teacher, né? Ele é responsável, é o lecturer, né? Responsável pelas disciplinas. E tem os professors, vamos dizer assim, que eles são responsáveis por trazer recurso. Então, meio que eles têm uma estrutura meio capitalista, tipo assim,
parte do salário do professor, ele tem que correr atrás do salário dele, indo atrás das empresas e tentando trazer projetos exatamente para que ele continue na posição. Então, vamos dizer assim, que é uma concepção que basicamente a gente não tem no nosso sistema, né? Em relação a isso. E eles vão nas empresas mesmo, tipo assim, então eles vão, eu cheguei a visitar algumas empresas lá com o meu orientador na época, para poder buscar, saber o que eles estão precisando, né? Então é um exercício que eu tenho tentado fazer, né, principalmente agora que eu retornei do doutorado, mas eu não consigo dizer para vocês ainda se funciona ou não funciona, não. É algo que eu estou tentando fazer. E a receptividade das empresas lá eram boas, assim, com relação aos pesquisadores que chegavam, assim, que você interagiu com o pessoal lá do mercado e tudo, né? Sim, com certeza. É muito bom porque, basicamente, né, a gente interagiu com empresas que têm setor de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, vamos dizer assim, a gente não interagia com o pessoal simplesmente da parte comercial. A gente interagia com o setor, né, que de fato desenvolve equipamentos, né? Então, seria como se a gente conseguisse conversar, por exemplo, perto aí de vocês aí em Betim, a gente conseguisse falar com o pessoal do desenvolvimento lá de powertrain, lá da Fiat, por exemplo, né? Que estão interessados em desenvolver uma nova tecnologia lá de powertrain para o veículo, alguma coisa do tipo. Que é diferente de falar, às vezes, com o pessoal da parte comercial, né? Que às vezes está interessado só em comercializar e desenvolver clientes e por aí vai. Então, a interação foi com esse grupo. E nesse grupo a receptividade foi muito boa, né? As discussões eram muito boas. Né? A ideia deles era... Você acabou citando, cara, um exemplo aí voltado para a indústria automotiva. E eu teria um exemplo disso também, assim. Contemporâneo meu de doutorado, Rafael Átila, você conhece. Conheço. Desenvolvia pesquisa, né? Desenvolve ainda na área de veículos elétricos. Ele foi levado pela Stellantis para desenvolver pesquisa lá dentro, né? Pesquisa aplicada a desenvolvimento de veículo elétrico. Então, assim, se Praticar Conecta é o programa que conecta o mundo acadêmico ao mundo do trabalho, a gente precisa dizer que pesquisa também é trabalho, né? Com certeza. O Alan está Com aqui certeza. para nos ajudar a dizer isso, né? Alan, da sua experiência no exterior, eu gosto sempre de perguntar, para trazer um pouco também de... sair um pouco do convencional ali, só da parte técnica. Quando a gente sai do Brasil, normalmente você passa alguma vergonha, seja por uma questão de idioma ou cultural, né? Você tem alguma que você possa contar para a gente, que seja inusitada, né? Mas que não seja constrangedora o suficiente para você não querer falar isso em público? Não, com certeza. Eu acho que eu fui para o exterior, né? Isso é uma questão importante de citar. Meu inglês não era nem um pouco bom, tipo assim. Então eu tinha extrema dificuldade de conversar em inglês, né? E eu fui para Dinamarca, eu nem passei perto do dinamarquês. Por quê? Falei, poxa, eu não tenho minha segunda língua desenvolvida, eu não vou usar ir para a terceira. Eu vou aproveitar a oportunidade para desenvolver a segunda, né? Melhorar um pouco. Então, foi muito bom isso aí, né? Então, sempre tinham as manotas, mas uma questão, assim, duas questões que aconteceram, assim, estão mais relacionadas ao meu visual, né? Quando eu fui para Dinamarca, o pessoal brinca que lá o corte de cabelo é muito grande, né? Muito, muito caro, né? E aí, eu resolvi fazer um experimento, eu deixei meu cabelo crescer. E como, assim, minha família, parte dela é libanesa, então eu tenho umas feições árabes, né? E na época o Mohamed Salah, né, jogador do Egito, estava muito famoso na Europa. Porque o Liverpool estava muito bem, né? E eles até ganharam a Champions League daquele ano. E o pessoal cismou que eu parecia com ele, né? E aí teve um evento na cidade que era praticamente um carnaval na cidade. E eu fui fantasiado de Mohamed Salah. Então eu comprei a camisa do Liverpool, fui todo vestido de jogador de futebol, né? E aí tinha um pessoal lá que estava entrevistando algumas, acho que era para TV local. Aí estava entrevistando algumas das pessoas. E aí me entrevistaram. E eu falei, não, eu sou o Mohamed Salah, vou jogar bola. No final de semana eu vou fazer um gol lá para vocês e tudo mais. E aí eu apareci na TV, cara.
Que isso, cara? Que doideira. Então, Essa é boa. Essa eu não tenho a gravação, não tenho a gravação, mas foi com aquele inglês, nós vai, nós foi, e eu vesti de Mohamed Salah. Então foi eu uma imaginava que situação. você pudesse ter uma história boa, mas não imaginava que era tão boa. Inclusive, eu pedi para a Michelle e para a Emily da edição colocar o Mohamed Salah do seu lado aí agora para quem estiver assistindo no YouTube poder comparar. Mas realmente tem o seu rosto assim, lembra realmente o do Salah, assim, tô na minha memória aqui. Cara, muito boa a história. Voltando para o Brasil, como é que faz para escrever a melhor tese do mundo, cara? Eu custei escrever uma tese aceitável, né? Como é que faz para escrever a melhor tese do mundo? E o cara falando, Leandro, que não sabe inglês direito, ele tá de brincadeira. Não, ele tá de sacanagem. Não, foi complexo aí. Cara, a história da tese foi mais ou menos o seguinte. Primeiro, eu tive um bom tema. E eu escolhi esse tema, né, porque eu tinha ido para a Dinamarca, né? E eu tinha visto que eles estavam interessados nesse tópico. Falei, poxa, eu quero desenvolver pesquisa nesse tópico, né? Então, eram para dispositivos de suporte ali para fontes de energia renovável. Então, esse era o foco. Eu comecei com um bom tema. Segunda coisa é que, como eu já era parte do GCEP e eu já orientava no GCEP, então eu não desenvolvi meu doutorado sozinho. Eu tinha uma equipe de pessoas trabalhando comigo, né? Então isso facilitou muito para mim, porque muitas vezes, né, em algumas situações, a gente vê o pessoal fazendo doutorado meio que sozinho. E o que é ruim? Você não tem ninguém, às vezes, para conversar, ou para discutir uma ideia, ou para fazer alguma coisa. Então, nesse ponto, eu considero que eu fui muito feliz, porque eu tinha muitas pessoas para conversar e muitas pessoas me perguntando as coisas que eu também não sabia responder. Então, eu acho que isso aí, com certeza, me ajudou bastante. E essas pessoas não só me ajudaram na parte do desenvolvimento da pesquisa, mas me ajudaram, leram a tese, me ajudaram a revisar a tese. Então, eu deixo aí um salve aí para a galera do GCEP aí, porque essa conquista da tese aí não foi só minha, não, mas foi do time inteiro. Então, acho que foi essa questão do tópico e com certeza não ter desenvolvido o trabalho sozinho, tudo isso contribuiu aí para o sucesso, vamos dizer assim, acadêmico do meu trabalho, né? Então, acho que foi mais nessa direção mesmo. Bacana, isso é muito verdade, né? Desenvolver pesquisa sozinho, Muito principalmente difícil. a área do Alan é uma área semelhante à minha área também, que eu pesquiso na parte de controle de conversores voltada à geração distribuída. Então, às vezes, tem um colega que conhece mais ali da parte da programação do DSP. Aprendi muito com o Gideon, que o Alan conhece também, Sim. que é lá do Tesla Engenharia de Potência, no laboratório Uhum. da UFMG, liderado pelo professor Brás, né? Pelo Cidelmo, e outros professores excelentes também fazem parte dessa equipe. Sim. Tive o Hélio Antunes, que é amigo do Everton também, ele está na UFES. Sim. O Hélio também Formou em Viçosa. como Viçosa também. Então, assim, realmente você vê que, né, o mundo é pequenininho ali, né? A gente vai conhecendo uns aos outros e realmente é isso que faz a nossa pesquisa sobreviver, né, Alan? Porque Com realmente certeza. sozinho é muito difícil. Você conseguiria explicar, né? Você disse que é muito difícil, às vezes, explicar para os pais da gente o que a gente faz, mas explicar para o público geral quais são as principais contribuições da sua tese? Tá bom. Vou usar uma analogia aqui para facilitar, tá? Então, basicamente, né, quando a gente está dirigindo um carro, né, e durante um tempo ruim, quando está chovendo, a gente só consegue executar essa tarefa porque tem um dispositivo auxiliar lá muito simples que é o limpador de para-brisa. Então, sem o limpador de para-brisa, fica muito difícil, né, durante uma contingência, né, uma situação, por exemplo, de chuva, né, ou tempo ruim, a gente conseguir dirigir, né, com qualidade. Bem, quando a gente tem um sistema elétrico que tem muitas fontes de energia renovável, por exemplo, a energia solar, né, a todo momento, né, a gente consegue perceber isso, né, quando a gente olha para o céu, né, basicamente a radiação solar não é constante, de vez em quando passam nuvens, né, e a gente tem a própria característica do dia e da noite, então a nossa geração de energia ela não é constante. Né? E isso acaba sendo uma contingência para o sistema elétrico. O sistema elétrico tem que fazer coisas, né, ou ele precisa de dispositivos auxiliares para conseguir lidar com essa variabilidade dessa fonte de geração. Né?
E aí que entram esses dispositivos, no caso eu trabalhei com Staticons, né, que são dispositivos que auxiliam aí na regulação da tensão da rede elétrica. E qual que foi o principal problema que minha tese atacou? A gente quer, né, cada vez mais trabalhar com fontes de energia renovável. Só que à medida que o percentual de fontes de energia renovável vai crescendo, a gente tem que começar a pensar que a gente vai gastar mais com esses compensadores, com esses auxiliares. É como se seu limpador de para-brisa começasse a ficar muito caro comparado com o carro. Por esse motivo, né, a minha tese tentou atacar, né, em tentar reduzir os custos operacionais desses dispositivos. Então, eu tentei reduzir perdas, porque, querendo ou não, perdas de energia geram um custo para o dispositivo, né, e tentei trabalhar na confiabilidade do dispositivo, né, de forma que eu reduza os custos de manutenção. Então, a ideia é que o custo extra, né, desse dispositivo não seja um entrave para o crescimento das fontes de energia renovável. Então, esse foi basicamente o foco, né, da tese. E eu tive a sorte de, quando fui para a Dinamarca, a ABB estava desenvolvendo exatamente um equipamento desse, né? E por isso que meu orientador me encaixou na equipe na época, né? Então foi muito bom para mim, né? Meu crescimento profissional, né? E acredito também que para a empresa, né, na questão de tentar contribuir para o desenvolvimento do equipamento, que eles estavam focados no mercado do Reino Unido na época. Mas isso foi coincidência, assim? Ou você já sabia que ele estava trabalhando nesse projeto? Ou foi uma sorte? Assim, ele estava trabalhando no tópico, ele estava interessado em começar alguma coisa, mas especificamente nesse tópico ele não tinha um projeto. Mas isso em 2015. A Alan voltou para o Brasil, a Alan começou o doutorado, a Alan foi para a Dinamarca, ele tinha o projeto. Que legal, então, meio que foi uma coincidência, mas ao mesmo tempo forçada, né? Não, é que legal, legal. Legal. Alan, bastante didática a sua explicação, acredito que a maior parte das pessoas tem entendido aí, nas principais contribuições, sobre o prêmio que o Alan conquistou, no ano de 2021, na verdade, né? Ele é um prêmio de melhor tese do mundo, conferida pelo IAS, né, que é um órgão internacional, assim como o I3E, que é o Instituto dos Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, né? Conhecido como I3E. A partir dessa premiação, mudou alguma coisa na sua vida? Eu lembro de estar na casa assim da minha sogra num dia, acho que foi num sábado de manhã, MGTV ligado, passou o Alan lá, falou, conheço esse cara. Né? Acho que teve Rede Minas também, se não me engano, Canal Cultura, alguma coisa nesse sentido. Né? Quando o Alan me ligou no dia 11 de janeiro desse ano, eu achei até que, não pode, ele não deve estar me ligando, não, deve ser engano, né? Um cara famoso desse me ligar, eu acredito que deve ser engano. Mas, brincadeiras à parte, Alan, a partir dessa exposição, né, acredito que você ganha alguma notoriedade ali, nem que seja frente aos seus alunos, né, à comunidade acadêmica ali. Mudou alguma coisa na relação com os estudantes, nas oportunidades relacionadas à pesquisa? Olha, assim, logicamente tem uma fase um pouco mais eufórica, vamos dizer assim, né? Então, nessa primeira fase aí, né, eu brinco que o que eu mais estava preocupado, né, é se a notícia ia sair no Folha da Mata. Porque o Folha da Mata é o jornal que a minha mãe lê. Então, no primeiro momento, eu estava preocupado se ia sair no Folha da Mata. Né? Curiosamente, saiu no Folha da Mata depois de sair no Estado de Minas. Então, foi um negócio engraçado. Mas, enfim. Dito isso, né? Folha da Mata não publica qualquer coisa, rapaz. Eu acho eles fizeram a seleção ali. Eles fizeram a seleção ali. De qualquer forma, né? Basicamente, muitas pessoas entraram em contato comigo, né, interessadas em relação a o que era a tese, né? Muitas pessoas, muitos colegas até mandaram mensagem para mim, contatos até de empresas, de pessoas talvez que poderiam ter interesse em colocar essa tecnologia no mercado. Então, sim, eu consegui conversar com diversas pessoas a respeito, né? Mas em alguns veículos, né, vamos dizer que a notícia, se você colocar compensador estático síncrono no título da notícia, não chama atenção. Então, vamos dizer que alguns veículos, eles
divulgaram a notícia mais focada na questão de fontes de energia renovável, e algumas pessoas me procuraram, mas assim, muitas vezes sem entender de fato o que era a tese, e eu tive a oportunidade de conversar com essas pessoas, elas perguntaram a respeito, compartilhei a tese e tudo mais, né? Eu ainda não tive a oportunidade de projetos ainda, né? Mas eu consegui fazer pelo menos aumentar meu network aí na área, então conheci várias pessoas, né? Teve um pessoal da Andrade Gutierrez me chamaram para fazer uma live, então foi muito bom, que eles têm um projeto de inovação muito bom lá, né? Foi com o André Medina, então cheguei a participar, então foi bem legal. Tive a oportunidade de ir na Rede Minas, então participei lá do Palavra Cruzada, né? Foi exibida em dezembro. Então, assim, tiveram muitas, assim, teve um momento ali mais de euforia, mas assim, eu sempre fui muito pé no chão, né? Porque eu acho que, como eu disse, a gente não pode se iludir achando que isso é o trabalho de uma pessoa só, mas é o trabalho da equipe, né? Então eu fico muito feliz de poder estar levando o nome da equipe para frente, né? E quem sabe aí no futuro próximo conseguir algumas oportunidades de desenvolver alguns projetos aí, né? Então, acho que é isso. Muito importante essa consciência que você tem, né? De isso acontece em etapas, né? Primeiro vem um momento de euforia, você aproveita um pouco daquilo e segue a vida para tentar aí avançar em novos projetos. Mas muito legal, cara. Para mim, que já te conhecia, não tanto assim, não temos uma proximidade, não nos encontramos frequentemente, mas tê-lo visto nesse programa de televisão, assim, me senti super representado e fiquei muito feliz com você. Alan, vamos falar um pouco de energias renováveis, né? Porque muita gente que nos assiste, nos ouve, eles não têm muita noção a respeito disso, né? Eu já cheguei a ouvir num rádio, né? Eu não vou falar emissora de rádio, porque acho que não faz sentido ficar falando isso aqui, mas alguém que se julgava um especialista no assunto, falando, nós temos que começar a desligar essas hidrelétricas e colocar só fotovoltaica e eólica, porque o sol é de graça e nós temos um grande potencial pela nossa proximidade com a linha do Equador, enfim, pregando energias renováveis como sendo alguma coisa em substituição à matriz energética tradicional, né? Do meu lado aqui, eu já faço o argumento que para mim não é bem assim, né? Que a gente tem que fazer uso de energias renováveis de maneira complementar. Como é que você está vendo o crescimento disso no Brasil? O que as pessoas podem esperar aí das contribuições das energias renováveis para o país como um todo? Não, acho que é um ponto importante isso que você comentou, Reginaldo, porque a gente tem que entender, né, que a fotovoltaica ela teve um crescimento vertiginoso primeiro na Europa e depois, né, alguns anos depois, né, teve um crescimento também vertiginoso aqui no Brasil, né? Só que as realidades nossas são bem diferentes em termos de sistema elétrico. Então, nosso sistema elétrico, né, igual, por exemplo, hoje a gente fala muito de armazenamento de energia no sistema europeu. Mas, poxa, no Brasil, armazenar energia é não usar hidrelétrica, né? Se a gente for parar para pensar. A gente já tem um armazenamento de água descomunal ali para semanas ou meses, né? Então, eu vejo, né, essas fontes de energia renovável, sim, né, como uma fonte complementar, né? Então, à medida que nós formos, né, esse mercado está crescendo bastante, né? São mais de 10 mil empresas aí, né, já geradas aí, né, relacionadas a esse mercado de fontes de energia renovável, né? Então gera emprego, né? Gera possibilidades para os consumidores, né? Abre uma oportunidade que a gente não tinha antes, né, de ter a nossa energia, vamos dizer assim, né? Um modelo de negócio, né, diferente do que a gente tinha antes, né? Eu acho que elas são fundamentais, né, para o nosso país, talvez, né, se a gente pensar em talvez reduzir um pouco das nossas térmicas, né? Então, utilizar as térmicas mais em situações, talvez, de emergenciais, né? Porque a gente sabe que toda vez que liga as térmicas, nossa conta de energia aumenta, né? As bandeiras estão aí exatamente por esse motivo, é o tanto que as térmicas estão trabalhando. Porque hoje a gente tem que tomar uma decisão, né? Ou a gente gasta água e não usa a térmica, ou a gente usa a térmica e economiza água. E meio que a brincadeira do sistema elétrico é essa, e o modelo das bandeiras tarifárias também. Mas eu acho que é um mercado que tem muito a crescer. Nós temos um potencial muito grande, né? A gente pegar a fotovoltaica aí está em torno de 7%, 8%. A gente tem um potencial muito maior. Importante citar que Minas está liderando aí o ranking, né? Muito bom saber que nosso estado aí está à frente, né, dessa questão. Nós temos um potencial de eólica muito grande offshore,
né? Que a gente, fora da costa, né, no mar, que a gente praticamente não usa hoje no nosso país, mas eu também vejo como algo assim, para comportar os crescimentos que nós vamos ter de consumo de energia relacionado ao crescimento do nosso país, né? Agora, desligar as hidrelétricas, acho que já é um recurso que está lá disponível. Sinceramente, é uma fonte de energia que já faz a nossa matriz ser muito renovável, então é bem diferente comparado com outros países aí, por exemplo, países europeus, né? Um sistema que tem uma inércia muito grande, então isso é muito bom do ponto de vista de controle do sistema elétrico em si, né? Então eu acho que a gente tem que pensar mais na complementação mesmo. Então essas fontes, eu acredito que elas vão crescendo nesse sentido. É isso aí. Eu vejo... Opa, fala, Leandro. Não, eu ia perguntar sobre assim, como você vê postos de trabalho assim para os seus alunos aí que estão saindo para esse mercado de energias renováveis assim. Se você já tem visto muita gente já caminhando para esse meio, já empreendendo nesse meio, como que está desse ponto de vista do estudante que está hoje ali no curso, prestes a formar aí? Sim. Não, eu não falo nem só de colegas do curso, não, estudando agora, mas eu falo às vezes de colegas do mestrado mesmo, da época do mestrado, que hoje estão trabalhando nesse setor, né? Então tem alguns exemplos, inclusive aqui em Belo Horizonte, né, de colegas, pessoas que estavam fazendo mestrado lá no UFMG, que eu conheci lá, né, e que hoje atuam nesse setor, né? Então, hoje, cada vez mais, essas empresas do setor de fontes de energia renovável têm oferecido aqui para o Cefet estágio para os nossos alunos, né? E também, depois, posto de trabalho, né? Então, eu creio que esse é um mercado que ainda tem condição de absorver profissionais. Eu considero que buscar formação nesse mercado é importante. Eu acho que a fotovoltaica tem potencial para mais que dobrar ainda, no meu ponto de vista, tá? Logicamente, nós estamos tendo algumas mudanças já tarifárias, que em certo grau pode ser que desincentive um pouco o mercado, mas ainda, no meu ponto de vista, tem bastante a crescer, tá? E talvez um outro mercado que pode ser que no futuro, aí, bem próximo, já esteja aí absorvendo, seja esse mercado da mobilidade elétrica, que até o Reginaldo mencionou aí o exemplo aí do Rafael. Mandar um salve para ele aí, muito tempo que a gente não encontra. Rafael de Itabira. Isso, o próprio. E da terra de Carlos Drummond de Andrade, não é isso? Ele sempre fala orgulhoso dessa parte aí. Exatamente. E então eu acredito que esse setor também de mobilidade é um setor que já está absorvendo alguns alunos, seja para estágio ou para posto de trabalho, que também, num futuro próximo, eu espero que cresça bastante no nosso país. É uma frustração que eu vejo do brasileiro leigo na área de engenharia quando ele descobre que o sistema fotovoltaico não pode funcionar, operar desligado da concessionária de energia. Não, vai se acabar a energia da rua. Eu não vou continuar assistindo meu jogo de futebol. Eu falo, não, quando você fala isso pro cara é uma tristeza, né? Que ele pensa do ponto de vista da autonomia, né? Para quem está assistindo e não entende essa parte, é porque por segurança dos profissionais das concessionárias de energia, que dão manutenção ali nas linhas de distribuição, se o seu sistema ficar ligado, se o seu conversor, por exemplo, do sistema fotovoltaico ficar ligado, você tem o risco de estar alimentando a rede de baixa tensão e o risco de acidente ali, de perdas humanas, né? Então, realmente tem que ser desligado. Mas a gente tem que olhar as energias renováveis, né, no contexto aí da geração distribuída, não como sendo alguma coisa para trazer autonomia para a sua residência, necessariamente, mas para te trazer redução de custo com energia e de diversificação da matriz energética, pensando coletivamente, como país, né? Que o Alan já explicou isso aí muito bem para a gente. E emprego para os nossos estudantes também. Isso aí. Obrigado. Totalmente de acordo. É isso. Leandro, explica para o Alan o que é o Pergunte ao IFMG. Opa, pergunte ao FMG é uma pergunta que a gente pede assim para o pessoal que está vindo. Nossa missão aqui é conectar, né? Conectar tanto o IFMG com os setores do trabalho. A gente já falou que pesquisa também é trabalho, né? A gente até tem necessidade desses profissionais aqui. A gente tem visto tanto pesquisador hoje indo para fora do país, né? Não sei, mas no meu círculo aqui tem bastante gente que tem buscado oportunidades fora do país.
Mas o Pergunte ao IFMG é uma pergunta que você pode fazer pro IFMG. A gente vai se virar para responder aqui, vai tentar fazer um malabarismo aí. Pergunte ao IFMG, Alan Cupertino. Muito bem, eu gostaria de perguntar ao IFMG, né, quais são as iniciativas, né, que vocês estão tomando, né, nesse contexto aí das fontes de energia renovável para a formação de recursos humanos, se vocês estão pensando em possibilidades de formação também para profissionais que já estão no mercado, por exemplo, pós-graduações ou especializações, nesse sentido. Então, minha pergunta. Muito bem, gostei da pergunta, tudo a ver com o contexto que a gente estava conversando, e não foi combinado, né, por Vocês incrível que pareça, né? Vocês combinaram, Não, eu sei que de vocês jeito combinaram. nenhum. Pior que não, ele foi brother pra caramba agora, fez uma pergunta que, embora não estivesse combinado, é uma pergunta que está super dentro do contexto dessa entrevista. Olha só, né, pessoal que nos assiste, Alan, a gente responde aqui, eu e o Leandro, pelo que a gente está fazendo nessa área no IFMG Campus Betim. Mas como a gente conhece também, a gente interage com outros campi, eu me sinto aqui à vontade para contar também o que eu vejo ali no IFMG como um todo, né, no Instituto Federal de Minas Gerais, que não se resume ao Campus Betim. Né? A gente tem ações na área de formação de profissionais, né? Existe aí um conjunto aí de treinamentos que vão ser ministrados, cursos aí de mais curta duração, na verdade é um curso de 200 horas, voltado a um público aí que tem pelo menos o ensino fundamental completo, né? Então pode ser alguém que já trabalha, ou pode ser um pedreiro, um operador de máquina, um eletricista prático, e que a gente vai dar a esse profissional a formação aí de eletricista de energias renováveis, né? Com um foco principal ali na parte de fotovoltaica. Então, o Betim, por exemplo, vai receber 40 estudantes agora no segundo semestre para esse treinamento, né, para essa formação. E aí eu não sei de cabeça, confesso que eu não sei de cabeça quantos são os campos envolvidos. Acho que em número de 8, mais ou menos, que vão ter 40 ou mais vagas também nas suas respectivas cidades, né? Eu sei que a gente vai ter em Arcos, Sabará, eu acho que está junto nisso. Ipatinga, um abraço para o William também de Ipatinga, o William Marlon, está fazendo lá já uma formação com a comunidade lá de Ipatinga. E, além disso, nós temos um mestrado em sustentabilidade, que, inclusive, eu atuo lá colaborando, só uma participação pequena lá com o professor Carrasco, professor Ricardo Carrasco, né, no mestrado de Bambuí, que é um mestrado em sustentabilidade. Então, a gente tem também esse nível de ensino lá em Bambuí. E fora isso, tem alguns outros cursos também, tanto técnicos quanto de graduação, voltados aí a sistemas de energias renováveis. Eu não vou arriscar aqui falar o nome exato de cada um desses cursos, porque a pergunta realmente não estava combinada, mas para você que tem curiosidade, eu sei que Ibirité tem curso aí na área de energias renováveis, tá? Tanto no nível técnico quanto superior. E em Betim, também no nosso curso de Engenharia de Controle e Automação, a gente ministra aí disciplina na área de energias renováveis, fotovoltaica. A gente está sempre aí tentando estar atualizado aí com as demandas de mercado. A gente sabe que essa pergunta do Alan é porque realmente a demanda existe, né? E a gente tem tentado se desdobrar também a respeito disso. Quer falar um pouco também das iniciativas, né, do Cefet, do seu grupo de pesquisa? Com certeza. Basicamente, aqui no Cefet, né, a gente tem, no nosso curso aqui, uma disciplina também, né, para dar suporte aos estudantes de graduação, né, na área de energia solar fotovoltaica e também de energia eólica. A gente também tem um mestrado aqui, né, então a gente tem dentro do nosso mestrado aqui em engenharia elétrica, né, a gente tem desenvolvido pesquisas aqui na parte de fontes de energias renováveis, mais focado, no meu caso, em energia solar fotovoltaica, né? Eu também tenho uma parceria muito forte com Viçosa, né? Então, minha instituição lá de graduação, e eu nunca deixei de fazer parte do grupo de pesquisa lá que eu participei desde a graduação, que é o GCEP, né? E lá no GCEP a gente já chegou a dar cursos de especialização no final de semana. Então, era um curso de 2 dias no final de semana, de sistemas fotovoltaicos isolados e conectados à rede, né? Então tinha teoria e prática, né? A gente chegou a formar 14 turmas lá,
Aí era aberto ao público, então poderiam ser profissionais, desde que não sejam da área de eletricidade, mas também para eletricistas, né? Para o pessoal também, já teve um pessoal da CEMIG que foi lá fazer curso com a gente. E atualmente, né, na pandemia, esse curso meio que inviabilizou o oferecimento dele, porque a questão, né, da pandemia, a gente não estava conseguindo acessar as instalações da universidade, né? E a gente usou a crise aí como oportunidade para criar um curso de especialização, né? Então, hoje tem um curso de especialização de 1 ano lá na UFV, né? Na área de sistemas fotovoltaicos isolados e conectados à rede, né? Então, eu sou professor dessa especialização lá, né? Atuo como se fosse uma extensão, né? Já que eu estou lotado no Cefet, mas aí é uma especialização de 1 ano, já está na 3ª turma agora, e ele é à distância. Então, a UFV ela já tem lá uma característica de já ter várias especializações lá focadas em ensino à distância, né? E aí a gente aproveitou a oportunidade aí causada pela pandemia para poder criar essa especialização lá. Então, seriam algumas das iniciativas aí. É isso aí. Só para pontuar aqui para o ouvinte, 2 segundos, sobre por onde buscar essas informações, né? www.ifmg.edu.br, para os cursos do IFMG, que o Reginaldo mencionou. O Alan, você falou de curso no Cefet, pode buscar informação onde, Alan? Pode buscar no site do Cefet mesmo, vai conseguir lá acessar lá, né? No seu site cabeça aqui, não foi combinado. Procura Cefet MG no Google. Se dá um Google Cefet MG. Né? Cefet MG. E se estiver mais interessado sobre as nossas pesquisas, aí é o www.gceb.ufv.br. Beleza, tá ótimo. Pode adicionar a gente no LinkedIn lá também, né? O Alan tem uma atuação forte no LinkedIn. E, Alan, estamos caminhando para o final. O Alanzinho lá de Coimbra, né? Cresceu, passou em Viçosa, Belo Horizonte, Dinamarca. Você se sente realizado? Você acha que você imaginou em algum momento que você fosse chegar onde você chegou? Você foi mais longe? Falta muito ainda para chegar? Qual que é a sua visão aí de vida? Cara, assim, eu sinto que eu estou fazendo, né, o que eu quero fazer pro resto da minha vida, que é trabalhar com ensino e com pesquisa. Então, nesse ponto, eu me sinto bastante satisfeito. Mas eu acho que o melhor ainda está por vir, né? Eu sempre prefiro pensar que eu sempre consigo fazer melhor, então eu penso que eu tenho bastante ainda para entregar para a minha instituição, para os meus alunos, né? Para as pessoas que trabalham comigo, né? Para o Brasil, né? Então, acho que o melhor ainda está por vir, né? Mas quando criança, nunca imaginei. Quando eu era criança, eu queria ser dentista. Então, assim, depois eu mudei para professor. Então, assim, não imaginava que de fato eu ia conquistar esse sonho, né? Primeiro, compreender que tornar professor seria um sonho da minha carreira, né? E segundo, ter conseguido tornar professor. Então, nunca imaginei. Né? Isso aí. Para você que está no futuro, né? Hoje estamos gravando aqui no mês de julho de 2022. Tenho certeza que vocês assistirem essa entrevista aqui, sendo aluno do professor Alan, ou vai ter gente que foi para o Cefet por inspiração do professor Alan, ou foi para o IFMG também, porque nos viu aqui, foi essa turma conversando aqui, quero, né, seguir. Então, tenho certeza que o Alan aqui é um exemplo aqui, serve como referência para muitos estudantes no Brasil, como o Alan disse, que possam assistir essa entrevista aqui. Nossa proposta é um projeto de extensão, né? O Praticar Conecta, então para você que está no Acre, no Rio Grande do Sul, né? Todo mundo poder interagir com a gente. Ou na Dinamarca. Ou na Dinamarca, exatamente, né? Você está na Dinamarca, Coimbra, fala né? português. Isso aí. Tem uma comunidade brasileira grande lá. Um salve para todos aí. Coimbra do Brasil, Coimbra de Portugal, todo mundo aí. Alan, perguntas rápidas. Preparado? Podemos seguir? Vamos que vamos. Tem negócio de ficar em cima do muro, não. Os dois. Não tem essa resposta aqui, tá bom? Pesquisa acadêmica ou aplicada? Aplicada. Eletrônica de potência ou controle? Eletrônica de potência. Moda de viola ou sertanejo universitário? Sertanejo universitário, porque meu apelido de graduação era Alan, o boleiro do Arrocha. Olha só, essa eu não conhecia, não. Boleiro do Arrocha, também conhecido como Salá na Dinamarca. Cidade grande ou interior?
Interior. Tenho um carinho pelo meu interior. BH ainda não tomou meu coração. Um profissional que te inspira. Eu vou citar aqui o professor Selene, porque eu costumo brincar que no mundo acadêmico, muitas vezes nós somos muito vaidosos, né? Então, eu já percebi isso muito, né? E eu tento me policiar muito para tentar não ser, né? Acho que a gente sempre tem que entender as situações e tentar da melhor forma não ser aquilo que a gente não quer ser, né? Mas, querendo ou não, eu acho que a profissão acadêmica, a área acadêmica, é uma área que muitas vezes ela toca a vaidade das pessoas. E o Selene, para mim, é um exemplo de profissional, né? Que é uma pessoa, foi meu orientador de doutorado, mas não por isso, mas porque ele é uma pessoa extremamente cordial, independente da situação, né? É um professor lá na FMG que todos gostam dele exatamente por isso. É uma pessoa que tenta se desviar muito dessas situações confortáveis ou essas situações que podem causar atritos, né? Então, para mim, é um exemplo de pessoa ali pela cordialidade, né? E pelo português fluente, porque depois que conheci o Selene, pelas expressões que ele usa, eu tirei do meu currículo que meu português é fluente. Então, admiro ele muito e deixo aí ele como meu exemplo de profissional. É isso aí, bela homenagem. Alan, suas considerações finais, então. Desde já te agradeço muito, foi uma conversa muito descontraída, né, como eu imaginava que realmente fosse. Né? Ficaria aqui mais umas 2 horas, mas acho que também às vezes mais é menos, né? Uma horinha de entrevista, acho que é bem legal para quem está assistindo, né? Não fica muito cansativo. Você vai para a academia, começa a nos ouvir aí no foninho, acabou, vai embora. Né? Então, suas considerações finais, não vale... não desista nunca dos seus sonhos, tá bom? Com certeza. Eu acho que num primeiro momento eu queria agradecer muito a vocês pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu queria parabenizar por esse projeto aí, né, o Praticar Conecta aí. Eu acho que vocês vão contribuir muito para muitas pessoas, né, que nem sabem o que querem da vida ainda, né? Então, acho que ter esse tipo de iniciativa, assim, vocês realmente estão de parabéns aí com esse projeto, né? Eu queria deixar uma mensagem final que eu acho que o mais importante realmente, cara, é se tentar se encontrar, né? E se você sentir que você não está se encontrando, também não tenha medo de recomeçar, não, tá? Eu acho que nunca é tarde para você tentar, né, um outro caminho, né, na vida da gente, né? E eu acho que a maior inspiração para mim são os meus alunos, sabe? Então, por exemplo, quando eu estava ministrando no curso técnico, tinha alunos meus que já eram aposentados. E o cara estava interessado em fazer uma outra coisa, em continuar, em aprender uma coisa diferente, veio fazer curso técnico no Cefet. Então, para mim, isso foi uma inspiração sem tamanho de pensar que um senhor, né, já tinha idade para ser meu avô, tá com toda essa motivação, né, para continuar, né, a caminhada dele, né. Então, acho que nunca tenha esse medo, né, de poder recomeçar, né, e se for fazer engenharia elétrica, ou engenharia de controle de automação, ou qualquer engenharia, lembre da sua persistência, porque você vai precisar dela e muito. Valeu. É isso aí, terminamos por hoje. Até o próximo episódio, pessoal. Um abraço e vamos que vamos. Valeu, obrigado. Valeu.